Vamos então iniciando, meus amigos, o nosso estudo de hoje. O Livro dos Espíritos, parte 2, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Nós estamos no capítulo 6 da vida espírita. E o item que nós desenvolvemos é o relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos e metades eternas. São 2 itens, né? E nós então fizemos a primeira parte falando sobre as simpatias e antipatias entre os espíritos, e agora nós entramos na segunda parte, que é exatamente tratando das relações afetivas, né, entre os espíritos, com a ideia das metades eternas, né, das conhecidas almas gêmeas, né? Então, porque essa é uma visão um tanto quanto poética, um tanto quanto romântica, que muitas vezes nós transferimos para o nosso entendimento da realidade espiritual. E isso faz com que nós nos coloquemos numa condição de grandes limitações quando pensamos que somos parte de um outro ser, que sem esse ser nós não conseguimos nos tornar completos, perdendo o entendimento de que nós somos perfeitos da forma como somos a partir do momento em que entendemos que somos criaturas divinas. Bom, os itens anteriores que nós estudamos falava sobre que tipo de sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo, se são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos, e aqui é interessante que a gente viu que elas não se alteram desde que sejam sinceras, e isso só é possível quando o espírito já alcança um grau de elevação em que ele já superou todas as suas ilusões, todas as suas fantasias, e ele passa a ver aquele seu semelhante dentro daquilo que de fato ele é, e da mesma forma também ele passa a ser visto. E a última que nós vimos, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que 2 seres se consagram na Terra, e os espíritos respondem que sim, desde que originada de verdadeira simpatia. E aí foi que a gente conversou e trouxe aqui bastante ideias, ilustrações para poder desenvolver esse assunto. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. E aqui, como a gente sempre lembra, essa é uma visão mais elevada que os espíritos nos trazem, lembrando que para aqueles grupos que infelizmente a maioria de nós ainda faz parte, nós ainda temos uma visão muito terrena, uma visão muito material, e portanto o alcance da nossa visão se encontra ainda limitado dentro daquilo que o mundo material pode oferecer. Então nós criamos ali as nossas instituições, no caso a instituição do casamento, por exemplo, criamos ali a nossa família e queremos tomar posse, queremos conduzir do modo como nós, de acordo com o nosso interesse, baseado nas nossas sensualidades, baseados nos nossos apegos. Então no mundo espiritual, os espíritos, aí presos a essa ideia de que a vida no mundo material é aquela que mostra para nós a única realidade que existe para o espírito, quando ele chega no mundo espiritual ele continua vivendo essa ilusão. Basta a gente lembrar, no livro Nosso Lar, nós tivemos aquela passagem em que André Luiz se encontrava ali, né, se adaptando ao mundo espiritual, e aí então nós tivemos 2 episódios nessa passagem de Nosso Lar. Primeiro, o próprio André Luiz, quando ele no mundo espiritual dizia que ele precisava visitar a sua família, visitar a sua casa,
porque a sua esposa e os seus filhos estavam ali sofrendo por causa dele. E aí quando ele chega, ele passa pela grande desilusão, como lembra Emmanuel, né? Só se desilude quem se ilude. E ele mantinha essa ilusão de que aquela família pertencia a ele. E quando ele chega, ele percebe que os filhos já não lembram mais dele, que a casa foi reconfigurada, que a esposa agora tinha outro companheiro, o que desencadeou nele aqueles sentimentos ou aquelas emoções desequilibrantes, fazendo com que ele inicialmente passasse a reviver todas aquelas dores que inicialmente ele viveu, para depois compreender que agora ele se torna um espírito livre para se desenvolver, assim como a sua esposa e sua família, ou aquela que foi a sua esposa e a sua família, seguissem em frente na sua jornada terrena. E um outro episódio que nós tivemos, se eu não me engano, foi a prima de Lísias, que era uma jovem que ela estava noiva, e ela desencarnou às vésperas do casamento, e ela se encontrava naquelas câmaras de retificação, onde ali ela sofria muito. E a única ideia que ela tinha era fugir daquele local para poder ir ao encontro do noivo. E ela se mostrava bastante transtornada, né? No filme, inclusive, mostra isso. Que ela procurava ali combinar com André Luiz, os dois fugirem de lá para cada um cuidar da sua vida aqui no mundo físico e não no mundo espiritual. Então esses são dois exemplos que nós encontramos de perceber que a afeição que nós temos no mundo físico é aquela que continua aqui no mundo espiritual, desde que seja sincera, seja verdadeira. Porque as ilusões que nós também cultivamos no mundo são ilusões que também nos perseguem aqui no mundo espiritual, lá no mundo espiritual. Então nós continuamos alimentando essa ideia de posse de um sentimento unilateral, quando nós encontramos, por exemplo, dentro de relações mais próximas, mais íntimas de casal, aquela ideia de que você é meu amor e nós vamos viver para frente, para sempre juntos. E do outro lado fala, eu não vejo a hora disso acabar. Então, quer dizer, temos ali essa ilusão ainda de que as nossas ideias são aquelas que vão moldar o mundo onde nós vivemos, e não apenas o nosso mundo, mas também incluindo aqueles que vão compartilhar desse mundo que nós achamos, né, que devem fazer parte para satisfazer ali os nossos interesses. Então essa é a visão que nós temos. E a partir daí, na questão 298, Kardec então ele avança um pouco mais nesse entendimento, focando agora dentro da ideia dessas almas gêmeas, né? Lembrando que a ideia de alma gêmea ela não fica restrito apenas a uma relação matrimonial, ela fica na relação entre espíritos, que se completam, e que se completam no sentido de formarem parcerias, né, de estarem comprometidos com objetivos comuns. E eles podem, dentro de determinadas existências, ocuparem ali posições diferentes, né, no relacionamento como amigos, como parceiros, como familiares, enfim. Então essa ideia romântica e poética de alma gêmea, de que dois espíritos surgiram conectados uns aos outros e que durante as suas existências eles vão ali fortalecendo cada vez mais essa relação, é algo muito presente dentro da nossa mente, principalmente dentro da forma como nós entendemos o amor, né, que é um amor que é o sentimento mais nobre que existe em todos nós, que nós inclusive fomos criados como resultado do próprio amor de Deus, por tudo aquilo que ele cria, por tudo aquilo que existe, né, no nosso universo conhecido e desconhecido. Então o amor é o sentimento, é o pilar central de tudo aquilo que nós somos. Porém, dentro da nossa visão terrena, o amor ainda está muito ligado com a paixão. O amor está muito ligado com o apego, muito ainda contaminado pelo nosso egoísmo. Então quando nós falamos naquela ideia, né, do amor sendo o sentimento mais nobre, e essa nossa visão ainda tão limitada, nós não conseguimos compreender exatamente ali a nossa essência primordial, que é exatamente aquela essência de que todos nós somos individualidades, que é exatamente esse sentimento que nós compartilhamos, mas de que nós não somos dependentes. Dudu colocou, no mundo espiritual precisaremos diluir essas passagens
terrenas para contribuir com a nossa memória evolutiva. E a nossa memória evolutiva é a visão de estar sempre sendo um espírito em esperança da melhor vivência que queremos e precisaremos levar nessas vidas consecutivas. Né? Obrigado pela contribuição. E é exatamente, né, o que a gente percebe que a visão que nós temos ainda é dentro dessa paixão que nós vivemos aqui no nosso mundo. Essa paixão que ela é arrebatadora, que é avassaladora, e a partir dela então nós imaginamos que aquele indivíduo que é o alvo dessas nossas emoções, ou mesmo desses sentimentos, acaba sendo exatamente ali aquele que é definitivo para nós. Que nós só seremos completos a partir do momento em que aquele outro indivíduo estiver fazendo parte da nossa história. Daí então, isso não só de agora, mas esse é um tipo de sentimento que a gente vem desenvolvendo durante incontáveis e incontáveis gerações, que não somos, as paixões que nós temos hoje no mundo não são novidades, né? Podemos dizer assim. A humanidade sempre viveu esse sentimento desde os seus tempos mais antigos e, portanto, vivendo dentro desse romantismo, dentro dessa ilusão, essa é uma ideia das metades eternas, das almas gêmeas, que vem acompanhando a humanidade, né, em cada uma das suas gerações. E aí, então, essa pergunta que Kardec faz, ela é bastante concreta, ela é bastante válida, quando nós passamos a entender exatamente a relação entre os indivíduos no mundo espiritual, entre os espíritos no mundo espiritual, e quais são ali os sentimentos mais elevados que nós precisamos almejar, precisamos alcançar. Então, questão 298. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, que fatalmente um dia se reunirá? Então a gente vai lembrar que muitas das ideias que são lançadas, não vou dizer filosofia, porque não é uma filosofia, mas é um pensamento ali que ele vem se perpetuando de geração em geração, de que Deus criou o homem, criou os seres humanos, na verdade, em duplas, para se completarem. E o objetivo maior de suas existências é exatamente ali se buscarem, para se tornarem novamente completos e depois viverem por toda a eternidade unidos. É um pensamento belíssimo, é um pensamento romântico, é um pensamento para todos aqueles que estão apaixonados, mas a realidade é essa? Nós somos realmente dependentes de outra parte para nos tornarmos completos? É aí que a doutrina espírita vem então, que infelizmente no sentido popular, ela acaba trazendo para nós a realidade, mostrando que essa visão romântica, poética, ela não é verdadeira, mas que todos nós somos seres independentes, seres que trazem suas próprias potencialidades, e quando nós falamos em afinidade entre os indivíduos, nós falamos exatamente dos indivíduos que compartilham os seus interesses, que trazem nessas afinidades interesses comuns e que desejam compartilhar, desejam dividir ali as suas conquistas, dividir os seus ideais, mas são independentes entre si. Então nós não podemos confundir afinidade entre os espíritos e a necessidade de estarem juntos para se completarem. Então por isso é colocado para nós aqui mais uma vez. Haverá um dia então que nós vamos nos unir àquela metade perdida desde a nossa origem? A resposta: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males. Dos humanos, da concórdia, resulta a completa felicidade. Então aqui para nós, colocando então que inclusive essa mesma união, ela se dará pela afinidade não apenas de interesse, mas também de elevação, de grau de evolução de cada indivíduo. Porque a gente percebe que aquele que se encontra num patamar mais elevado, naturalmente ele vai buscar, dentro desse mundo onde ele vive, aqueles mesmos interesses que vão favorecer o seu progresso, que vão assimilar a sua contribuição.
enquanto que aqueles que vão ficando para trás, que por mais vinculados afetivamente que estejam, acabam cultivando sentimentos diferentes, porque se torna muito mais um sentimento de amor voltado para a compaixão, daquele sentimento de amor voltado para a necessidade de amparar aquele outro ser. Então por isso a gente percebe que naturalmente os espíritos se buscam dentro do mesmo nível de evolução em que eles se encontram. E aqui nós vamos perceber mais para frente, Kardec vai perguntar se é possível que os espíritos percam interesse entre si no decorrer da evolução. E nós veremos a resposta em breve. Miramês, fazendo aqui uma leitura sobre esse tema, almas gêmeas, coloquei aqui, jogo já de início, só para poder entender a interpretação que o nosso amigo aqui apresenta para nós. Ele diz assim: quando falamos em almas gêmeas, não é generalizando o termo, mas no sentido de que existem almas gêmeas no plano onde ainda não existe a verdadeira perfeição do espírito. Deus não fez uma alma somente para outra, de modo que somente as duas possam sentir o verdadeiro amor entre si. Isso não existe entre os espíritos puros. No entanto, antes de chegar à pureza espiritual, é claro que temos necessidade de estarmos unidos por sentimentos mais profundos a determinada alma, que nos ajuda e nos sustenta na própria vida. A existência de almas gêmeas depende, pois, do plano em que se situam. No seio da natureza angélica, repetimos, não existe. Ali o amor é perfeitamente universal. Mas nos planos próximos à Terra, certamente existem almas gêmeas. Estamos caminhando para a perfeição, para amar ao próximo como a nós mesmos, como Cristo nos ensinou. O próximo são todas as almas, em todos os planos da vida. Verificamos esse entendimento sublimado na vida de Francisco de Assis, para quem o encontro com Clara de Assis foi motivo para que ele amasse mais o seu próximo, aos animais, às plantas, aos peixes, às estrelas, enfim, a toda a natureza em profusão. E, acima de tudo, ele amou a Deus com a presença de Jesus. Procuremos experimentar deixar fluir o amor puro para fora do lar, atingindo os que sofrem fome, sede e nudez. Avancemos com esse amor para os animais, as aves, as plantas, o ar, o sol, as estrelas, os alimentos, que notemos uma vida renovada e uma consciência mais livre a nos inspirar a verdadeira paz no coração. A doutrina espírita, revivendo Jesus, não pede sacrifícios que não se possa fazer, mas ensina que se tenha boa vontade onde se foi chamado a viver. Que vivamos com mais gratidão aos que nos cercam, com mais carinho para com aqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar para com os nossos parentes e amigos. Se a vida continua, o nosso amor deve continuar nos dando paz de consciência e prometendo felicidade onde quer que estejamos. Não há união particular e fatal, nos assevera o Livro dos Espíritos, porque Deus é Deus de amor, e os espíritos puros são livres, sem exigência e sem ciúmes que possam levá-los à prisão dos sentimentos. A grandeza de Deus é bem maior do que se pensa. Ele, sendo a inteligência suprema, não iria nos pedir opinião antes de fazer as leis para o bem da criação universal. Unamo-nos no bem coletivo sem apego, ligados pelo amor que universaliza todos os seres, para que a paz de todos forme a paz de Deus em nossos corações para sempre. Existem almas gêmeas, sim, pois todas as almas são gêmeas pela força do amor de Deus. Então, aqui para nós, Dudu trouxe também para nós aqui, que a perfectibilidade nessas almas afins, programadas para manter a boa polaridade entre esses dois espíritos afins, e mostrar que o amor que os une dessa forma será o mesmo amor que unirá todos aqueles que se afinizarão junto aos outros. Deus está em dois, mas também no mais, Obrigado,
Mami, bom dia. Aqui a gente lembra, né, complementando essas orientações dos amigos, e aqui com Miramês também, quando ele coloca que existe almas afins, almas gêmeas, né, no sentido de que no mundo ainda procuramos aqueles espíritos que possam nos amparar, que possam nos completar. Completar no sentido de nos auxiliar na nossa caminhada. E tem algo interessante, porque esse sentimento universal que nós temos hoje, a gente já conversou sobre isso. Por exemplo, quando nós falamos sobre o amor é esse sentimento mais nobre que existe. Para entendermos o amor universal, nós precisamos começar pelo amor particular, por aquele amor mais próximo, porque do contrário a gente não consegue simplesmente viver algo que vai além das nossas capacidades de entendimento e de sentimento. Então nós vivemos o amor por aquilo que é próximo, o amor por aquilo que se encontra dentro do nosso pequeno universo existencial. Passamos a viver essas pequenas paixões ou grandes paixões. E aí, com o passar do tempo, a gente começa, quando nós formamos esse pequeno foco inicial, depois ele vai se expandindo, se tornando universal. Por isso, quando Miramês coloca para nós que vivemos esse tipo de sentimento, da ideia de alma gêmea, de espíritos que se apoiam, espíritos que se amparam, espíritos que compartilham conquistas e interesses, isso é algo que existe ainda no nosso mundo, até pela própria realidade material que nós vivemos. Somos atraídos para a formação de famílias, somos atraídos para a formação de pequenos grupos, e é muito natural que dentro desses pequenos núcleos, quando nós encontramos espíritos que trazem grandes afinidades, que esses sentimentos se tornem muito mais profundos do que aqueles pelo mundo, por exemplo. Então, dentro de casa, dentro de um relacionamento, onde duas pessoas se unem, por exemplo, falamos de duas pela ideia das almas gêmeas, né? Mas quando dois espíritos se juntam, cultivando realmente sentimentos sinceros, é muito natural que eles escolham continuar essa jornada compartilhando as suas experiências, dando a ideia dessa alma gêmea. Mas esse sentimento ele é perpétuo? Esse sentimento ele é eterno? Vai depender exatamente da forma como esses espíritos caminham juntos durante essa jornada, porque pode acontecer que haja uma distonia entre eles, em que o espírito evolui mais do que o outro, por exemplo. Então aquele amor que, segundo Vinícius de Moraes, seria eterno enquanto durar, ele vai durar só aquele tempo mesmo, porque depois cada espírito busca o seu próprio caminho. Porque nós falamos aqui, quando nós pensamos que o nosso mundo hoje é a nossa eternidade, na verdade nós estamos apenas vivendo uma pequena etapa desse longo caminho. Então quando nós olhamos para frente e projetamos toda a nossa imortalidade baseado no agora, aí nós viemos com aquela ideia de que o amanhã pertence a Deus. Significa que o amanhã vai depender muito da forma como os espíritos que estão unidos por esse sentimento vão vivenciar as suas experiências e vão compartilhar os seus sentimentos. A Angelina colocou para nós, né, o amor não acorrenta, não tem posse. Quem ama sente-se feliz, mesmo quando não dá para viver juntos. Melhor será viver separados como amigos amando, né? De fato. E ainda temos muito ainda, bom dia Sandra, e ainda temos muito ainda que aprender, Angelina, com relação a esse sentimento, porque quando nós falamos em amor, mais uma vez, né, nós temos ali, vamos dizer, talvez 2 tipos ou 3 tipos de amor que nós compartilhamos hoje. É o amor entre casais, o amor entre pais e filhos, por exemplo, o amor profissão, o amor do ambiente onde você vive. Então nós vivemos esses pequenos sentimentos ainda, e eu coloco pequeno porque o amor ele é um sentimento tão grande, é um sentimento de tamanha extensão que aquilo que nós vivemos hoje, que para nós pode parecer arrebatador, pode parecer algo assim que é quase que imensurável, nós estamos ainda no começo dessa jornada. E no futuro, quando nós passarmos a viver, quando nós crescermos, alcançarmos aquilo que nós esperamos enquanto espíritos em evolução, esses sentimentos eles não se tornarão mais tão intensos como nós vivemos hoje, porque a intensidade que nós sentimos, na verdade, ela é a paixão, ela é uma emoção.
E as emoções, elas são superficiais, porém elas são intensas, enquanto que os sentimentos, eles são profundos e eles são calmos, mas são permanentes, né? Então a gente percebe que nós vivemos aqui em função das nossas paixões. Daí então, né, o resultado das nossas ações, fazendo com que nós muito mais nos machuquemos, na maioria das vezes, do que cultivemos esses sentimentos desse espírito de fraternidade, nesse sentido, de um relacionamento mais próximo. Né? Pois é, então, esse é o detalhe, né, Mami? A gente vai percebendo que o fato de nós não conseguirmos ainda compreender o que é compartilhar esse sentimento, o que é compartilhar o amor com o nosso semelhante, mesmo que seja esse semelhante mais próximo, vai fazendo com que nós vejamos ali quase que uma necessidade de ter aquele indivíduo do nosso lado como ele se realmente nos completasse. E aí a gente vai encontrar, infelizmente, todas as vezes em que o amor adoece. E ele vai trazendo para nós todos esses sofrimentos. Então, mas é assim que ele começa. Né? A gente lembra que, quer dizer então que isso não estava previsto na nossa jornada, não estava previsto, né, na nossa caminhada evolutiva? Claro que estava. Porque esse sentimento, para que ele possa se tornar puro, possa se tornar tão grande como ele é, ele depende primeiro, né, daquelas primeiras chamas que vão surgindo. E aí a gente vai aprendendo a viver com ela, ora nos trazendo algum desequilíbrio, ora fazendo com que nós acertemos o caminho, ora que nós aprendamos a compartilhar, ora que nós soframos pelo fato de vivermos ainda esse sentimento de uma forma egoísta. Então a gente vai experimentando gradualmente nas nossas jornadas, nas nossas caminhadas iniciais, para depois começarmos a aperfeiçoar. É tudo uma questão de evolução, e não apenas evolução espiritual, porque quando nós falamos em evolução espiritual, nós falamos em evolução em todos os sentidos, evolução das nossas ideias, evolução dos nossos valores, evolução das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Tudo isso vai sendo resultado dessas experiências. E nós, que infelizmente somos muito apressados, nós somos muito impulsivos, nós queremos que as coisas se resolvam de uma hora para outra. E aí nós vamos percebendo, né, que como os livros trazem para nós, desses romances que nos permitem acompanhar a evolução de espíritos durante algumas etapas, né, algumas reencarnações, nós vamos vendo ali que aqueles sentimentos que vão se acompanhando, sentimentos que vão se buscando, muitas vezes sentimentos que vão se perseguindo, que nesse caso nós encontraremos exatamente nessa perseguição ainda aquele sentimento adoecido. E aí vemos espíritos que durante 2, 3, 4 encarnações estão ali juntos, né? Vemos ali, por exemplo, que estamos estudando sexo e obsessão, o amor de mães que acompanham seus filhos durante várias existências. É aquele amor diferenciado, é aquele amor depurado, e não aquele amor passional, carnal que nós encontramos no mundo hoje. Então, para alcançar esse todo que nós esperamos, há a necessidade de nós começarmos por essas pequenas experiências relacionadas aqui com a nossa vida no mundo material, nessa condição em que nós estamos hoje. E eu falo na nossa vida nesse mundo material, incluindo nós encarnados e também desencarnados. Porque estamos encarnados temporariamente, assim como estão desencarnados temporariamente, e logo logo esses papéis vão se inverter. Mas continuaremos vinculados ainda a esse nosso mundo, compartilhando e vivenciando esses sentimentos e essas emoções. E aí, conforme nós vamos evoluindo, também essas características emocionais, afetivas, vão também se transformando. Porque nós vamos aprendendo pela educação dos nossos sentimentos, pela educação das nossas emoções, vamos aprendendo a domar esses impulsos e passamos a viver agora de um modo mais equilibrado. É parte dessa evolução. Então por isso que Miramês traz para nós que no mundo material ainda existe, aqui no mundo físico, ainda existe sim alma gêmea, nesse sentido de precisarmos desse amparo mútuo, e quando as afinidades se encontram, os espíritos desejam continuar juntos, desejam caminhar e se apoiarem juntos.
Mas, mais uma vez, isso vai continuar? Vai depender da ação de cada um deles. Vamos em frente aqui que a gente vai ver. A Angelina colocou, né? Acho bem interessante o livro Amor e Ódio. Não conheço esse livro, Angelina, mas pelo título já dá para perceber aí a oposição, né, desses dois sentimentos, né, aquele que é o equilibrado e aquele que infelizmente se torna adoecido. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Aqui certamente Kardec ele faz uma referência às muitas comunicações que ele recebeu em que os espíritos comunicantes falavam sobre essa ideia da metade. A resposta dos espíritos: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Então aqui é só uma pergunta mais técnica e recebo também a de Dona Ivone, Espírito Charles, legal. Então ele faz parte daquela série, talvez, né? Então aqui a ideia de espíritos que são metades, conforme comenta-se, né? Então, na verdade, é uma resposta inexata, né? Porque, mais uma vez, nós temos uma visão muito restrita da nossa condição espiritual, da nossa imortalidade, porque o fato de nós não conseguirmos fazer com que a nossa visão transcenda o nosso presente, nós acreditamos que tudo aquilo que nós vivemos agora é aquilo que nós temos de mais potente, é aquilo que existe de mais profundo. Porém, se nós olharmos para frente com essa visão de que somos imortais e muitas e muitas e muitas outras experiências virão, nós perceberemos que hoje sim tem o seu valor, mas esse hoje terá o seu valor se ele for completado por outras experiências que virão, fazendo com que ele vá se transformando e se completando, e se tornando, na verdade, né, mais verdadeiro, no sentido de nos tornarmos espíritos puros. Então, quer dizer, o nosso presente ele traz essa ilusão. É daí que nós encontramos, né, nos indivíduos que se encontram com esses sentimentos desequilibrados, com o egoísmo prevalecendo, com os impulsos primitivos dominando, nós vemos crimes que são considerados passionais. Né, a gente viu, né, década de 60, jornais noticiando que marido mata mulher por amor. E aí aquela expressão que foi cunhada naquela época, quem ama não mata, né? Então até nisso a gente acaba interpretando esses sentimentos desequilibrados e adoecidos como sendo o amor. E a gente vive com tanta intensidade que o indivíduo ele é capaz de cometer um crime contra si mesmo, ou um crime contra outras pessoas, aquelas que compartilham suas vidas, porque ele acha que não tem mais sentido existir. Quantos, infelizmente, são os casos de jovens, de pessoas que se suicidam, exterminam a própria existência, imaginando que a vida não tem mais sentido pelo fato dele perder o seu grande amor. E a gente pensa, mas peraí, como assim a vida não tem mais sentido? Se esse momento da nossa vida, ele é um pequeno pedaço de tudo aquilo que nós temos ainda para viver. Por isso o presente nosso, estarmos hoje aqui no mundo material, nesse mundo materializado, ele traz para nós essa ilusão de que tudo que diz respeito à nossa existência se resume nesse momento. E mais do que isso, essa cultura que nós temos ainda, em que as religiões tradicionais, ou até mesmo as nossas próprias percepções, fazem com que nós resumamos a nossa vida nesse único momento, porque nós não conseguimos ir além. Nós sempre desejamos, né, buscar ter respostas que alcancem a nossa razão. Então nós olhamos para o futuro e pensamos, poxa vida, será que a reencarnação é realmente verdadeira? Será que o que falam de novas existências, isso é concreto? Quando nós estudamos uma filosofia que tem como base, como pilar fundamental,
dentre os pilares fundamentais, a ideia da reencarnação, e nós olhamos para o nosso mundo hoje, percebendo que as pessoas não têm esse mesmo entendimento, e acreditam que a sua existência depende desse único momento, elas apostam, elas concentram todas as suas forças, todas as suas energias, os seus sentimentos mais intensos para viver esse momento. Daí que nós encontramos que essas grandes desilusões provocam essas grandes tragédias. Tragédias individuais, tragédias coletivas, porque nós não conseguimos ir além. Então, o entendimento que nós temos a respeito da reencarnação modifica, inclusive, a forma como nós vivemos essas emoções e esses sentimentos. Porque passamos a entender que se hoje eu não consigo ser feliz como eu gostaria, ter a vida compartilhada como eu gostaria, a vida segue. E novas experiências virão. Mas quando nós não temos esse entendimento, nós percebemos exatamente que a nossa vida perdeu sentido. É daí então que essa ideia de que você me completa e sem você eu não sou ninguém, sem você eu não sou ninguém, quer dizer, nós somos alguém, nós somos essas criaturas divinas, e não é aquele indivíduo que vai nos completar. Eu lembro, de uma situação bastante trágica, triste, um amigo que, na minha época de juventude, ele tinha ali um relacionamento com uma jovem, e essa jovem terminou o relacionamento com ele. E ele, então, tomado pelo desespero, ele acabou cometendo um crime contra si mesmo e contra ela. Primeiro contra ela, naturalmente, e depois contra si mesmo. E isso acabou sendo noticiário na televisão, um fato que aconteceu de um crime passional e coisa e tal, seguido de um suicídio, e tudo mais porque ele simplesmente entendeu que a vida dele perdeu sentido quando aquela jovem não estava mais com ele. E quantos são os casos que, infelizmente, nós acompanhamos hoje, desde aqueles que se tornam aquele crime capital, onde existe ali um homicídio, um suicídio, ou aqueles casos em que acontecem violências e tudo mais, em nome dessa ideia de que o outro nos pertence porque o outro faz parte, o outro é a nossa metade. André colocou, lembrei da música do Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo, Quer dizer, a coisa mais linda, mais romântica que existe, mas ao mesmo tempo é a coisa mais errada que nós devemos pensar. Quer dizer, vem me fazer feliz porque eu te amo, quer dizer, sem você, você não me amar, então eu não vou ser feliz? É a ideia que a gente estava conversando outras vezes, André? A ideia da felicidade, a ideia do amor, a ideia da caridade, que são conceitos que nós ainda compreendemos de uma forma muito limitada, muito restrita. A ideia da felicidade de depender do outro. Então, quer dizer uma frase dessa, cantada, à luz de velas, segurando uma flor, etc., etc., quer dizer, se torna a coisa mais linda, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais erradas. Porque, na verdade, a felicidade ela é compartilhada, ela não é preenchida. A felicidade do indivíduo são suas próprias conquistas. E dois indivíduos que conseguem satisfazerem-se a si próprios, quer dizer, eu sou feliz por aquilo que eu sou e o outro é feliz por aquilo que ele é. Vamos então compartilhar as nossas felicidades? Esse é o caminho. Daí nós encontramos os espíritos que se tornam afins. Os espíritos que são unidos por essa simpatia, porque não são dependentes. Eles simplesmente compartilham. E essa é a parte mais bela que nós encontramos quando passamos a compreender a ideia do verdadeiro amor. Avançando um pouco mais, questão 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo.
Então aqui nessa resposta que os espíritos dão, é que essa união recíproca que existe entre todos os espíritos, daqueles que atingiram a perfeição, ele trata aqui de um amor que nós ainda não compreendemos. Não adianta, por mais que nós peguemos todos os poetas, todos os compositores, todos os autores que falem de amor, todos eles falarão com uma visão terrena, que é baseada exatamente muito mais nessa paixão, nessa necessidade de completude, do que do amor verdadeiro. Esse amor puro que nós palidamente compreendemos a partir da demonstração daquilo que Jesus trouxe para nós, ele não é compreendido. Não ainda por nós. Mas nas esferas inferiores nós conhecemos muito bem. Desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que ficaram abaixo. Então nós vamos pegar dois espíritos que se unem por simpatia. Compartilham relacionamentos, compartilham afetos. Aqui nós falamos do sentido mais romântico mesmo, né? Dois espíritos que estão ali caminhando, dividindo os seus mesmos interesses. Até o momento em que um deles acaba se atrasando, acaba se desviando, acaba tendo ali outras prioridades, o outro passa também a buscar as suas próprias prioridades. Então, na verdade, quer dizer, nós não estamos presos. A simpatia existe enquanto eles tiverem interesses comuns. Mas nós somos espíritos voláteis ainda. Nós vamos mudando de ideias, mudando de sentimentos. É a mesma coisa que a gente fala, né, quando nós temos, por exemplo, trabalhos desenvolvidos voltados para casais, como acontece não apenas dentro do meio espírita, mas também em outras filosofias, em outras religiões, que tratam ali, né, de encontros de casais, de reflexões. Uma das ideias principais que são transmitidas é a ideia da mutabilidade. Aqueles indivíduos que se casaram quando jovens não são os mesmos quando eles atingem uma certa maturidade. Porque a visão que eles tinham de juventude, de romance, de ideais, vai se transformando com o passar do tempo. E essa transformação pode fazer com que os dois, mesmo vivendo essa transformação, continuem se buscando, continuem compartilhando as suas existências. Mas na maioria das vezes eles começam a ver o mundo de modo diferente. Aquilo que eles tinham como ideias, na verdade era uma ilusão que se desfez. Que a realidade, que a luta do dia a dia vai transformando. Daí então nós percebemos que, enquanto nós vamos nos transformando com o passar do tempo, é natural que os indivíduos também comecem a buscar os seus interesses novos, as suas experiências novas. E isso não significa necessariamente que vão se distanciar. Mas, mais uma vez, infelizmente, é o que costuma acontecer. Porque às vezes os interesses são tão diferentes, os indivíduos buscam resultados tão diferentes, que acabam não tendo mais interesse em compartilhar. Olha, foi muito bom enquanto durou, você segue seu caminho, eu sigo o meu. E da mesma forma que nós temos, dentro dessa visão, nas relações terrenas que nós temos hoje, nós vemos também no mundo espiritual. Dentro daquelas promessas de que continuaremos juntos para sempre. Até o momento em que, olha, faz o seguinte, você reencarna dessa vez, eu vou fazer aquela reencarnação e a gente continua como amigo. Porque todos nós mudamos. E a evolução espiritual também vai proporcionando mudanças. E essa evolução, ela acaba sendo tão individual, ela acaba sendo tão específica, que não é de se surpreender quando os espíritos começam então a destoar naquilo que eles buscam como objetivos. Porque cada um se desenvolveu a partir de experiências muito subjetivas, mesmo compartilhando uma vida. Eles convivem dentro de um mesmo lar, convivem dentro do meio social, mas cada um olhando para o mundo de uma forma diferente. E é natural, nós somos individualidades. Mas quando nós encontramos espíritos que conseguem compartilhar os mesmos interesses e dentro desse compartilhamento eles conseguem crescer juntos, essas afinidades vão se tornando mais profundas, mas ainda assim elas não são definitivas.
Porque isso depende de um longo percurso que eles vão trilhando. Não apenas de uma existência, mas existência física, mundo espiritual, existência física novamente. E assim eles vão trilhando. Não estão presos uns aos outros. Cada um busca aquilo que pode ajudá-lo no cultivo da sua felicidade. E muitas vezes a forma como eu desejo ser feliz não é a mesma que o outro deseja. Ou muitas vezes, quando eles se encontram realmente, eles desejam compartilhar essas mesmas conquistas. A Amanda colocou, né, às vezes o que conhecemos é a única segurança que temos. Temos medo de avançar, né, e não acompanhamos a evolução do outro, né, e nos irritamos quando percebemos que o outro está dando continuidade. Quer dizer, isso já é resultado, né, fruto do nosso egoísmo. Esse egoísmo que existe ainda dentro de nós. Porque a nossa visão é sempre essa, né? Eu quero ser feliz e eu preciso de você, como a Andrea colocou. E não o outro quer ser feliz e perguntar do que ele precisa. Então é assim, isso não é assim. Não, você é egoísta, é da nossa natureza. E nós estamos agora nesse estágio de evolução. Nós estamos exatamente trabalhando essa renovação de sentimentos, essa renovação de ideias. Então, quer dizer, essa predominância desse tipo de valor, ou essa imperfeição nossa ainda nesse momento, é algo natural, é uma característica do mundo que nós vemos. Não do mundo, né? Porque o mundo dá a impressão de que nós estamos no mundo egoísta. Na verdade, nós criamos o egoísmo no mundo. Mas o trabalho que nós estamos vivendo, através dessas experiências muitas vezes dolorosas, de provas, de expiações, vem exatamente para despertar a nossa consciência e promover essa transformação. Como os espíritos se relacionam nos mundos superiores? É claro que nós vamos sempre imaginar que é só pegarmos aqui o romance perfeito que nós temos no nosso mundo e passar para o lado de lá. Só que, na verdade, até a forma como eles se relacionam é diferente. Porque os valores são diferentes. Os objetivos são diferentes. Os nossos objetivos aqui hoje, eles estão voltados muito mais para as conquistas materiais do que para as conquistas espirituais. Eu desejo viver em tal lugar, de tal forma, ter tal conquista, quer dizer, tudo isso focado naquilo que eu sou hoje. Enquanto que nos mundos elevados os espíritos já têm uma visão muito mais além da matéria. Portanto, os seus propósitos, os seus objetivos são muito diferentes do nosso. E aquilo que eles buscam é algo que nós ainda não compreendemos. Já que as nossas ambições, no sentido positivo, as nossas ambições são voltadas para as conquistas aqui do nosso mundo, porque a nossa felicidade também está concentrada aqui no nosso mundo. Para eu ser feliz, eu quero um contrato de propriedade, eu quero um diploma, eu quero um status social. Enquanto que nos mundos elevados nós pensamos em valores, em objetivos, em sentimentos também cada vez mais puros. Queremos nos fechar como uma ostra e queremos que o outro faça o mesmo, né? Pois é. Faz parte ainda da nossa perspectiva limitada. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Quer dizer, a identidade, a afinidade perfeita ou um complementando o outro? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. O fato de sermos indivíduos fala que nós temos, então, uma personalidade própria. Somos seres únicos. E é exatamente essa concordância de pendores e instintos, quer dizer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu busco,
vai encontrar no outro essa mesma sintonia. E, portanto, por que não buscarmos juntos a mesma coisa que nós desejamos? Trocando, compartilhando apoios, compartilhando a compreensão. Então, na verdade, a ideia do complemento está muito mais ligada ainda a essa nossa carência de fazer com que o outro nos complete para que nós sejamos felizes. Questão 302. Vamos aqui, a gente está avançando porque Kardec ele procurou destrinchar esse tema e nós vamos percebendo que ele vai ficando. Né, ele só está mesmo refinando as perguntas para falar exatamente sobre isso, essa ideia que nós temos da necessidade de um espírito ser completo por outro. 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também da uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Então aqui ele faz uma comparação. Porque nós vamos encontrar indivíduos, por exemplo, que têm interesses diferentes nessa área intelectual. Às vezes um é cientista, o outro é artista. Às vezes um é da área de humanas, o outro é da área de exatas. Cada um ali se aperfeiçoando dentro da sua área de interesse, da sua área de conhecimento. Então, quer dizer, pensamentos, a minha visão de mundo, a minha visão sobre mim mesmo, a visão sobre o outro, os sentimentos que nós cultivamos. Aqui então os espíritos respondem. Tudo então depende aqui na igualdade dos graus de elevação. Quer dizer, tudo isso então vai se aprimorando, pensamentos, sentimentos e conhecimentos que eles vão adquirindo, tudo na igualdade do seu grau de elevação. Por isso nós vamos perceber da dificuldade, até mesmo da mudança de sentimento que os espíritos têm, quando dois espíritos que viveram experiências afins num determinado momento de suas existências, muda daquela ideia daquele sentimento, daquela paixão que eles viviam anteriormente, e passam a viver sentimentos diferentes, como se fosse quase que um sentimento de maternidade de um pelo outro, de paternidade de um pelo outro, do desejo de cuidar, do desejo de amparar, mas não mais da mesma forma como se tinha antes. Exatamente porque é nessa igualdade de elevação onde essa sintonia perfeita vai acontecendo. E para finalizar, a última questão que Kardec coloca, questão A e B, até um pouquinho maior, quando ele fala sobre isso agora que a gente estava conversando, né? Que eu disse para vocês lá atrás, podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Então essa é a primeira parte da pergunta, quer dizer, hoje não somos simpáticos, mas no futuro seremos? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha tal como espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então a gente vai ver ali um nivelamento, né, como a gente estuda na física, né, sobre a troca de calor. Aquela solução, aquela substância mais quente, aquela substância mais fria. E aí começam então a trocar ali o calor e percebem que os dois conseguem depois se encontrar no mesmo patamar. Quer dizer, um está inferior, o outro está superior, até o momento em que eles se nivelam. Mas esse nivelamento se dá porque aquele que tinha oportunidade de crescer acabou suportando mal as suas experiências. Nós não falamos aqui de espíritos puros. Portanto, nós falamos de espíritos em evolução e vivendo ali experiências, suas provas, suas expiações, suas lutas individuais, e nem sempre ele pode conseguir viver essas experiências de um modo totalmente proveitoso. Ele tem ali as suas oscilações, tem ali as suas dificuldades. E aqui, depois na 303A, para finalizarmos,
podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Então, quer dizer, aqueles que não são poderão ser, e aqueles que já são poderão deixar de ser? Certamente, se um deles for preguiçoso. Olha só que resposta objetiva e bastante clara. Que dois espíritos então estão vivendo, mais uma vez, compartilhando interesses. No momento em que esses interesses já não são mais simpáticos entre si, já não são mais afins entre si, é muito natural que haja esse destoamento e cada um depois procura o seu próprio caminho. Pode ser que um continue no seu progresso de evolução, enquanto o outro permaneça estacionário. E aí então nós percebemos que foi bom enquanto durou. Kardec conclui. Aqui claro, né, ele vem falando para nós que para estudarmos esse tema, porque o nosso objetivo não é falarmos sobre a forma como nós desenvolvemos os nossos sentimentos, conduzimos as nossas relações, né? Para isso nós precisaríamos pegar aqui um conteúdo muito mais profundo, né? Pegar, por exemplo, Joana, pegar Emmanuel e trazer outros espíritos e outros estudiosos para nos ajudar nesse entendimento. A ideia que nós trazemos aqui é a forma como os espíritos se relacionam de acordo com o seu grau evolutivo. O que eles podem oferecer, o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferenças, se eles podem permanecer juntos, se eles se separarão em determinado momento, se virão a se unir a outros indivíduos no futuro, que tipo de sentimento eles estão cultivando. Porque a ideia das metades eternas das almas gêmeas, nós falamos de relacionamentos afetivos entre espíritos, que formam ali um casal, que formam um relacionamento. Então por isso a gente passa rápido, para não entrar em profundidade aqui, até porque não temos competência para falar com tanta segurança sobre tudo isso. Mas aqui mostra para nós então que sim, tudo é mutável. Nós somos espíritos em constante transformação. Como eu comentei no início, se nós, num determinado momento, nós, ao nos unirmos com outros indivíduos, formando casais, e ali então nós passamos por transformações íntimas e também dentro do relacionamento, quer dizer, eu vou amadurecendo, eu vou me tornando mais flexível, vou me tornando mais endurecido, vou me tornando mais feliz ou infeliz dentro da relação. Tudo isso faz parte de um processo que acontece num único relacionamento. Imaginemos espíritos que vão se acompanhando em várias existências, como isso como isso se torna muito mais frequente de passar por essas alterações. Felizes daqueles espíritos que conseguem crescer juntos, apoiando-se juntos com os mesmos interesses. Kardec finaliza para nós então aqui. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregam. Aqui ele fala dos espíritos comunicantes que trazem essa ideia das metades eternas, né? Por isso Kardec está colocando aqui. Porque alguns espíritos responderam afirmativamente a respeito disso, dizendo que existem metades, que os espíritos estão ali unidos eternamente e tudo mais. Necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, né, é a frase popular que nós encontramos hoje, né? Estou vivendo a minha vida em busca do meu grande amor. Vivendo a minha vida em busca da minha alma gêmea. Como se ele dependesse dessa alma gêmea para se tornar um ser completo. Né? Então aqui fica esses ensinamentos que os espíritos trouxeram,
a respeito dessa metade eterna que Kardec abordou. Então, meus amigos, é isso. O próximo tema que a gente vai abordar agora, que vai ser bem interessante mesmo, recordação da existência corpórea. Quer dizer, no mundo espiritual, como é que os espíritos lidam com as lembranças de sua existência corpórea, ou mesmo de existências corpóreas. Então, quer dizer, o espírito se esquece, sofre alguma amnésia quando